Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus por mais esse dia. Quero convidar vocês para abrirem a palavra de Deus em Malaquias. Ele diz a oferta de novo? É quase. Vai passar por aí, mas não vou dar spoiler. Então, se você quiser até manter durante a palavra o livro de Malaquias aberto, pode manter, mas eu vou ir citando alguns versículos e eu vou lê-los. Eu queria te convidar para ler em especial no capítulo 1, o versículo 2, que diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Né? Hoje a palavra vem de uma maneira especial explicar esse amor de Deus e o quanto ele é importante no nosso coração. Nós podemos, em cultos, em células, ouvir muitas coisas. Vamos ouvir palavras de prosperidade, palavras de conquista, de vitória, do quanto Deus nos conduz a grandes coisas. Mas hoje Deus vem dizer que tudo isso se resume no amor dele. E se temos o amor dele em nós, tudo nós vamos ter. Amém. E isso é o mais importante, ter impresso no coração o amor de Deus. O livro de Malaquias, ele é um chacoalhar para a importância desse amor e de sabermos o quanto somos amados, senão vamos cair em grandes enganos e nos tornar como um povo ali que falava com Deus e de Deus de uma forma até de desdém, né? Olha só, você hoje teria coragem, olha, eu acho que até aquele que nem frequenta uma igreja tem coragem de dizer isso. Quer dizer, na verdade, meditando na palavra, Deus me ministrou que há pessoas que falam isso com desdém, dizendo: no que ele tem nos amado. Gente, quando eu olhei para isso, eu falei: Senhor, nós aqui temos um amor tão impressionante por ele, e de fato hoje encontramos pessoas que desenham esse amor no que eles têm amado. E com certeza você já ouviu isso. Quer ver? Quando alguém fala assim: amor com guerra, com pessoas passando fome, que Deus é esse? Já não ouviu ou não ouviu? E aí na hora eu falei: ai Senhor, é verdade, há quem diga essas coisas, né? E aí, refletindo mais, a gente vai além, né? E começa a refletir num tempo que nós estamos passando, onde as pessoas tentam provar a existência de Deus. E o tentar provar a existência de Deus nada mais é do que desconhecer esse amor. Porque a existência de Deus não se prova, nós vivemos amor, porque Deus é amor, né? Então não há como provar. Como que se prova o amor? Como que você prova que você ama alguém? É impossível você provar que você ama alguém. Amor a gente vive, a gente sente, a gente saboreia o amor. Por exemplo, um amor de mãe, né? Ah, minha mãe provou que me ama fazendo isso. Não, ela pode fazer alguma coisa para você, às vezes por sentimento de obrigação, né? Porque amor não se prova. O marido pode chegar com flores em casa e a mulher achar que ele está provando que ama, mas às vezes, né, quantas vezes ouvimos que ele estava com peso na consciência, que havia traído, que havia feito coisa de errado, né? O amor a gente experimenta, né? Aqui todos, graças a Deus, vive amor familiar, né? Por exemplo, Loredana é tia de 2 sobrinhos. Você se sente amada por eles dois? Sim. Mas eles ficam dando prova de amor? Não, você sente esse amor. Você vive, você experimenta isso, né? Aqui citando um amor de tia e sobrinho. Você fica dando prova de amor, você tem que ficar todo dia provando que você os ama? Não, você simplesmente ama, né? Então o amor a gente experimenta ele, a gente vive, porque Deus é amor. Então nós sentimos esse amor de Deus, mas para ele estar em nós, nós precisamos abrir o coração
para viver esse amor. Hoje é muito comum no meio dos jovens eles dizerem que não acreditam em Deus, né? Parece que ultimamente se tornou mais comum as pessoas que dizem ser ateus e que não creem em Deus. E por que elas dizem que não creem em Deus? Jovens, porque se tornou meio, para eles é intelectual, mostra que eles são superiores aos amigos, quando eles dizem que não creem em Deus, né? Mas na verdade, quando Deus olha para isso, vê até uma certa arrogância, né, desse jovem que diz que eu não creio em Deus, imagina, você acredita nessa bobagem, e eles vêm agora com discursos tão prontos, tão elaborados, para querer provar que Deus não existe, e que você que acredita em Deus, na verdade é um ser inferior, que tem muitos problemas e precisa se agarrar em Deus para resolver os seus problemas emocionais e intelectuais, né? Mas já eles que são seres superiores, basta não acreditar em Deus e eles já são super elevados, né? E o que isso mostra e prova na palavra? A palavra de Deus em 1 João, que diz, né, que aquele que não ama não conhece a Deus. Tudo se resume nessa palavra: quem não ama não conhece a Deus, e nunca vai provar a Deus porque não ama, porque Deus é amor. Para você provar a existência de Deus, só existe uma maneira: você abrir o coração para Deus. E quem vai abrir o coração para Deus quando quer, na verdade, prová-lo, né? Mostrar que Ele existe? Não vai, porque senão ela tem que se render que Deus existe. Você só abre o coração para Ele quando você admite a existência dEle, né? Então olha que louco, por isso que muitos não conseguem prová-lo e vão ficar nessa matemática aí eternamente sem conseguir prová-lo. E aí a gente vê a superioridade do nosso Deus, né? Como Deus é superior à mente humana, que fica ali tentando provar com X e Y, quando Ele olha de lá de cima, vai ter que percorrer muitos caminhos para chegar até aqui e provar que eu existo. E um deles é se render aos meus pés, declarando o meu nome como nome superior a todos os nomes, né? Amém. Isso é soberania de Deus, isso é maravilhoso, isso é demonstração pura e viva de um Deus que é poderosíssimo, né? E nós aqui na nossa pequenez tentando provar, né? Quando Ele é amor, né? Esse amor ali, desdenhado ali pelo povo de Deus, povo escolhido por Deus. Aqui Deus está falando de um povo que é escolhido e que nessa hora diz: no que tem nos amado, né? Somos perseguidos, somos injuriados, somos afrontados, né? No que? E diz isso como se Deus não estivesse ouvindo, mas Deus que realmente existe, ouve e sonda os corações, né? Sonda e nos conhece, né? Sabe o que tem dentro de nós, né? Então, sendo Ele, Deus assim tão poderoso, sabe o que está dentro de nós. E esse povo aqui nega esse amor e despreza. Mas aí é lógico que isso é só o começo. Porque quando o homem começa a desprezar esse amor de Deus, ele nunca vai parar por aí. Aí você continua no livro de Malaquias e vai lá ver, ainda no capítulo 1, versículo 7, Deus dizendo assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então aqui ele começa a falar dos sacerdotes que serviam ao Senhor no templo, mas que também serviam com desprezo. Sabe, o fazer por fazer, fazer porque é obrigação, ir porque tem que ir, estar porque tem que estar, e não fazer por amor, é servir o pão de Deus sem amor, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aqui, gente, é até um confronto para esse tempo, onde as pessoas dizendo que não temos mais que seguir a lei, porque estamos no tempo da graça, e Deus confrontando aqueles que não cumprem a lei,
porque acha que tem que ser feito de qualquer jeito, porque nas leis de Moisés mostrava detalhadamente como o sacerdote deveria servir a Deus, mas eles ali não mais se preocupavam com isso. Aqui ele fala, entregava o pão imundo, animais cegos, sacrificavam de qualquer jeito. E aí Deus vai falando assim que ele nem aceitava mais essa oferta, porque era uma oferta que vinha de qualquer jeito, da mão de pecadores, para pedir perdão por pecados. Ou seja, o primeiro pecado deles já era o fato deles servirem para Deus qualquer coisa, e agora ainda para pedir perdão por pecados. Então Deus falando aqui, olha, que nem aceitava mais isso. Então a gente vê aqui sacerdotes, homens escolhidos para estarem no altar de Deus, fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí hoje a gente entende que se até os sacerdotes acabam caindo no erro de fazer de qualquer jeito, isso me dá temor, eu pedi, Senhor, eu clamei, Senhor, me ajuda a sempre estar atento a fazer o melhor, não fazer de qualquer jeito, né? Quem dirá, nós também como discípulos acabamos indo por ir, fazendo por fazer, oferecendo para Deus qualquer coisa como sacrifício, né? Quando para Deus tem que ser o nosso melhor. E depois a gente quer reivindicar o perdão, que era ali o motivo pelo qual eles faziam essa oferta, né? Senhor, me perdoe, enquanto estava ali a oferta, ou enfim, que reivindicava de Deus a bênção pelo qual a oferta é entregue. Então a gente vem para o culto, vem para a célula de qualquer jeito, de qualquer forma, e depois quer reivindicar de Deus a bênção, né? E Deus falando assim, eu nem estou recebendo isso. E é engraçado que eu fui lendo o livro de Malaquia hoje de outra maneira, porque Deus é soberano, é poderoso, mas aqui ele está falando com um coração sincero. Gente, vocês olham para mim e falam, o que tem nos chamado? O que o Senhor tem nos amado? Como assim? É como se Deus olhasse e falasse assim, povo, como assim? Como eu não amo vocês? Como eu não amo? Eu tenho suportado isso durante todo esse tempo, e isso não é amor, né? E aí ele vai mostrando assim, né? Aqui no versículo 10, quando ainda nessa atitude dos sacerdotes, ele mostra que é preferível que não haja nem mais o templo mesmo para ficar dando oferta, do que o povo ofertar de qualquer jeito, porque ele diz assim: tomar houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E aí a gente bem sabe que logo ali, mais para frente, uns anos ali depois de Jesus, o templo é definitivamente destruído e não há mais oferta no altar. E Deus mostrando aqui, que ele preferia que realmente já não houvesse mais esse altar, porque esse altar aí era uma oferta sem valor. E graças a Deus que ele vem e com Jesus envia o verdadeiro e único que pode oferecer uma oferta santa, saudável. Amém. E Jesus, ele é entregue no altar pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, e nós ali definitivamente somos redimidos, né? Então uma única oferta que pagou por todos os pecados, né? Santo, puro e verdadeiro, né? Aquele verdadeiro sacrifício que hoje faz o templo ser dentro de nós. Então foi se destruído aquele templo, e hoje o templo é aqui dentro, né? O altar de Deus dentro do nosso coração. E esse altar existe porque Jesus se entregou por nós. E ele morreu pelos nossos pecados, e hoje ele tem nos santificado. Amém. Mas ainda assim, necessitamos dessa misericórdia de Deus todos os dias, né? Temos que caminhar atentos para não corrermos o risco de nos tornarmos como esse povo que vai seguindo ali pelo capítulo 2. E eu vou ler para vocês o versículo 11 a 14, que diz assim:
no capítulo 2, versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui ele está falando de uma infidelidade conjugal, que Deus não aceita ali a oferta do homem quando ele está ali diante de Deus, se quebrantando, chorando, clamando, mas ele foi desleal com a sua esposa, tomou ali uma mulher e depois se divorciou dela, né? E ainda ele cita até também de um relacionamento onde casa com a adoradora de Deus estranho, né? Essa infidelidade conjugal, não somente essa aqui citada, mas em várias partes da Bíblia, ele compara a infidelidade nossa com Deus. Por quê? Porque somos a noiva de Cristo. E quando adoramos outros deuses, nós causamos essa mesma infidelidade conjugal, né? E aqui quando ele vem forte, dizendo assim para o homem, que aquele que quebra uma aliança, né, com a esposa, com a mulher da sua mocidade, esse daí para Deus é abominável, é na mesma medida aquele que tem uma aliança com Deus, que anda na presença de Deus, o qual Deus salvou e o tornou como noiva, mas ele quebra a aliança. E Deus foi colocando no meu coração, né, que esses homens ainda se perguntavam por quê? Por quê? Por que o Senhor está dizendo que quebramos? Porque de fato o homem quebra a aliança com Deus. Ele muitas vezes acha que ele não está fazendo isso, mas ele está, porque ele não olha para si mesmo. Quando ele coloca outros deuses na frente dele. Como assim? Ah não, eu só sirvo ao único Deus. Não, você já ouviu várias pregações do homem que troca Deus por causa do trabalho, troca Deus por causa da família, troca Deus por causa dos filhos. E isso é colocar outros deuses no lugar do Senhor. Esse exaltar de outros deuses, ele próprio cita lá, né? É impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, né? E aqui Deus está falando, não vá se corromper com outros deuses, examina a sua vida, vê se você não está, muitas vezes, endeusando situações, desejos da sua carne, preocupações, né? Quando há um único Deus que te supre, que te orienta, que cuida de você, né? Essa atitude, essa prática, né, de quebra de aliança conjugal com Deus aqui, nos reconhecendo como noiva, fere o coração dele. E aí ele fala que muitas vezes nós vamos lá no altar chorar, clamar, pedir ajuda, quando ele fala, mas o seu Deus não era outro? Nós tínhamos um pastor que dava sempre o exemplo de um discípulo que ele ia para o culto, mas em jogo do Corinthians ele se trancava no banheiro da igreja e ficava assistindo o jogo. Quem era o Deus dele? Quem era o Deus dele? Por um acaso era o Senhor dos Exércitos? Não, era o Corinthians. 1 Coríntios. 1 Coríntios. E aconteceu que numa situação esse discípulo veio chorar, que nada dava certo, que nada funcionava, que nananana. Sabe qual foi a resposta do pastor? Por que você veio para mim? Vai lá, era o Luxemburgo na época, vai pedir ajuda para o Luxemburgo. Ele é o seu Deus. Não é ele que você fica lá no culto do banheiro assistindo o time dele? Quando você deveria estar na presença de Deus para que você não chegasse nessa situação que você está aqui hoje? Então o homem, ele se esquece de quem é Deus de forma tão fácil quando outros deuses aparecem para eles, né? E aí Deus vem despertando esse
povo, gente, olha aqui. E é capaz que o povo passou ali depois dos próximos 4 anos perguntando, mas cadê Deus? Cadê Deus que não fala mais? Ainda bem que Deus é Deus, porque se fosse eu lá no trono, eu ia falar, ué, quando eu estava aí falando com vocês, vocês não me procuravam, eu ficava procurando outros deuses, ficava procurando outras coisas, e ainda dizia no que eu amava vocês, né? Mas ainda bem que Ele é Deus, bom, misericordioso, enviou Jesus, e fez uma nova aliança com o povo, e tudo se restaurou. Mas lá em Malaquias 3, do versículo 6 e 7, diz assim, porque o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Apesar de fazermos tudo isso, a aliança dele é fiel, então não somos consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Ou seja, já há muito tempo o homem não estava fiel a Deus. E não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus está falando, gente, é Deus falando que há coisas que nós devemos nos voltar para Ele, e ainda o povo ainda tem a coragem de perguntar, mas o quê? Né? Do tipo, mas não é no que havemos de tornar, perguntando assim, Senhor, me perdoa, eu não estou reconhecendo onde eu estou falhando, me ajuda. Não, novamente naquele arrogância, né? No que nós devemos nos tornar? Né? Imagina, quem é o Senhor para dizer que eu não estou caminhando com o Senhor? Né? Então, o tom, a forma que o homem começou a procurar a Deus de uma forma irreverente, como se ele fosse um empregado, e Deus falando daquele infinito amor, daquele amor maravilhoso, né? E ainda dizendo assim, se volta para mim, porque mesmo você tendo se desviado de mim desde o início, se você se voltar agora, eu te tomo pela mão. Ou seja, Deus nos aceita até quando a gente ainda está afrontando Ele. Mas é muito amor, gente. Amor inexplicável. Verdade. Porque quando uma pessoa está nos afrontando, tal, que ela vem pedir perdão, a gente ainda tem que engolir, preparar a alma, falar, espera um pouco, deixa eu conseguir refletir. E Deus está falando, não, você sendo arrogante, você desdenhando o meu amor, você profanando o meu altar, você fazendo tudo o que você faz. Se você voltar para mim, eu ainda vou te tornar para mim, eu vou te tomar no colo, eu vou cuidar de você. Ainda assim, que amor é esse, gente? Que amor é esse que não olha para os nossos erros, para as nossas falhas, que sabe que nós erramos, mas que bate com um desejo sobrenatural de ter a gente do lado, que não abre mão de estarmos caminhando com Ele, né? E ainda o homem, mesmo assim, mesmo ele dizendo assim, volta para mim, o homem ainda fala, no que havemos de tornar? Esse havemos de tornar aqui mostra claramente, prova o tempo que estamos passando hoje. Um tempo aonde não tem nem dentro das igrejas há uma palavra que vai de encontro com uma com a outra. É a igreja que diz, vamos fazer atos proféticos, e a outra que diz, gente, ato profético, que loucura, esse povo não sabe o que está fazendo, eles são loucos, isso é pecado, isso é um absurdo. As outras que dizem, vamos ter líderes espirituais, porque líderes são bênção na nossa vida, vamos orientar. Líderes, vocês vão adorar homens? Nós cabe o único Deus que está no céu, e vocês procurando líderes homens. E aí começa a discussão entre a igreja do pode tatuagem ou não pode tatuagem, pode parede preta ou não pode parede preta, pode música do mundo ou não pode música do mundo. E começam umas discussões, quando Deus fala, ei, pessoal, dá para voltar para mim? Volte-se para mim.
trouxe para mim. E é engraçado que eu sigo uma menina na internet, né, que ela estuda muito a palavra de Deus. Eu gosto da maneira que ela estuda. Assim, na verdade, ali como que chama? Instagram. Então aparecem as fotos de como ela desenha os estudos, né? Ela desenha, né? Eu gosto de ficar vendo, né? Aí faz uma semana que eu brinquei com o Carlos Henrique. Ela entrou com uma teoria assim que não diz muito a nós, né? Porque era uma teoria meio marxista, né? Aí eu fiquei olhando para aquilo, ela provando por A mais B, até que o pastor chegou e falou assim: cara, eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo, porque eu preciso primeiro entender tudo que você está falando, porque era uma coisa assim tão, parecia que ela estava lendo outra Bíblia, né? E eu fiquei pensando comigo, eu olhei para o Carlos Henrique, né? Cabe a música do Cazuza: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Parece piada, mas o povo começou a trazer ideologias para dentro da igreja, né? O que é ideologia, né? Ideologia na filosofia é a ciência que atribui a origem das ideias humanas e as percepções do mundo externo, né? Marx falava dessas ideologias na totalidade das formas de ciência social, né? Resumindo, pensamentos, ideias, doutrinas, visões do mundo, né? Para o mundo, as ideologias já são bem confusas, tanto que começou-se com uma ideologia LGBT, mas aí dentro deles mesmos já começaram outras ideologias, nem eles mais sabem que ideologias eles já estão no LBTGKYIMJ+, mas porque é tanto que segue, e não fui eu quem criei a ideologia deles, foram eles mesmos que já decidiram que a ideologia deles não serve, porque precisa aumentar. E aí dentro da igreja começa um ponto perigoso, aonde nós começamos nas nossas ideologias, e isso é muito sério, e esquecemos de voltar-se a Deus. Não é estar preso a ideologias, não é seguir ideologias dentro da igreja, é crer que há um Deus vivo que salva e pregar essa salvação, porque muitos, e falo isso com muito temor, quando começaram a se preocupar com as ideologias, se a parede tem que ser preta, se não tem que ser preta, se tem que ter a tatuagem, se não tem que ter a tatuagem, se esqueceram de pregar o evangelho e levar a salvação. Aí eu não vou pregar para esse aqui, porque esse aqui tem uma linha de pensamento. Eu nem vou falar de Jesus para ele, porque aquele lá, né? Quando Deus está falando para os sermos usados para a salvação. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, ele falou assim, o meu professor falou assim: pule temas que geram discussões. Esse aqui com certeza é um tema que eu já pularia, não vou nem dissertar isso, porque isso aqui gera tanta discussão. Só que na hora que eu meditava, Deus falou assim: foi por pular temas polêmicos que a igreja parou de se voltar e de olhar um Deus simples, que está no céu, que morreu e ressuscitou, mas que é tão poderoso que as pessoas não conseguem compreender que basta amá-lo para saber que ele existe. A matemática é simples, mas se complica no coração que não se abre para ele. Então, a gente fica ali, né? A visão de Deus, de como que deve ser a igreja, de como que deve ser falar, como que o pastor... Esses dias eu ouvi, o Carlos Henrique também, que o pastor devia falar mais de tal assunto, e não só do assunto que ele fala, sangue de Jesus. Quando Deus fala que eu tenho que vir falar uma coisa, eu fico lá me remoendo, fico lá, ai meu Deus, com tanto temor, os pastores vêm colocar com tanto temor para a pessoa que está lá no banco decidir o que ele deveria falar ou não. Mas a gente fala o que vai agradar o povo ou vai falar o que Deus tem para falar? Com certeza não agrada a minha alma saber que há ideologias que eu posso estar seguindo eu mesma,
achando que é o certo, quando Deus está falando, mas é só uma ideologia da sua cabeça, porque você não está se voltando para mim. Eu já corro esse risco, o pastor Caduzinho corre esse risco, todos nós corremos esse risco. Agora vou ficar eu no banco determinando o que cada um deve pregar, que haja temor, né? E que fale o Senhor. Porque o dia que o Senhor parar de falar, não tem mais por que estarmos aqui. Nós precisamos estar aqui porque Ele está falando, né? E aí, esses dias, uma irmãzinha compartilhou que o cunhado dela, ele vai ao culto, é super fiel, trabalha na obra, faz de tudo, mas ele fala assim, que é uma pena que os pastores ainda não entenderam que a terra é plana. Aí ele teve uma outra coisa que ele falou lá, que era assim meio absurda, do tipo, oi? E aí quando ela confrontou ele, mas de onde você tira essa ideia? Por que vocês acham que o pastor... Porque os pastores ainda não perceberam, do tipo... Aí eu pensando, né? Caramba, o que estuda a Bíblia é o que está errado, e o cara que nem abre a Bíblia é o que tem a teoria certa, né? As coisas estão meio invertidas. E sabe como é que a gente vai fazer para desfazer dessa inversão toda? Não é discutindo, não é tentando provar para ele que a terra é redonda, não é tentando provar para o outro que pode ou não uma tatuagem, ou que a parede tem que ser pintada de branco, ou de preto, ou de laranja, ou seja lá qual for, ou de vermelho, porque é o sangue de Jesus, né? Não é nada disso, mas é voltando-se para Deus. A resposta é voltar-se para Deus. Amém. Voltar com o coração para Ele, coração que ama, coração disposto, coração que o reconhece como Deus, né? E lá, o versículo 8, com certeza o mais conhecido, tanto que você já esperava que eu ia dizer, quando roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, né? Todo mundo já esperava que ia ser esse, né? Porque é o mais conhecido, né? Impressionante, não tem um crente que não conhece esse versículo, né? Mas por que a gente está sempre pregando esse versículo toda vez? E ainda parece que tem muita gente que não dizima e não oferta. Gente, eu podia ter parado a palavra quando o Flávio disse, porque não é sobre dinheiro, mas é sobre amar a Deus. Oh Deus, verdade. Está escrito aqui, viu, Flávio? O Espírito é o mesmo. Porque não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Quando ele chegou nesse ponto aqui do dinheiro, para olharmos sobre os dízimos, ele já tinha falado de um coração que não se rendia ao amor dele e que não via amor em Deus, né? Já tinha citado da maneira que os sacerdotes vinham servindo ele de qualquer jeito, com desprezo, né? Não cumprindo os mandamentos. Ele já tinha falado sobre infidelidade nos relacionamentos e no relacionamento com Deus, e ele já tinha nos alertado, volte-se para Deus. Então, quando ele chegou nos dízimos e ofertas, a caminhada já tinha sido longa, né? E aí a gente fala assim, mas por que um homem não entrega o dízimo e as ofertas, quando às vezes até já entregava, mas de repente ele começa a parar? Porque o coração dessa pessoa já nos outros pontos já começou a falhar. Quando uma pessoa começa a deixar os dízimos e as ofertas, outros pontos já ficaram. Em outras falhas na alma, eles já cometeram. Nós tínhamos um pastor dentro da igreja Shaddai, que um dia ele começou com isso, porque não somos obrigados a dar o dízimo. Aí vem aquela história que você já conhece, o dízimo é do Velho Testamento, não tem ele no Novo Testamento, aquela história toda que não adianta nem se provar na Bíblia que está no Novo Testamento, que a pessoa não se convence. E aí, quando fomos testar onde é que estava o coração desse menino, percebemos que ele já não estava mais com o coração no altar, o qual ele servia, e sim pregações na internet, orientações de pregadores da internet, que tinha uma outra linha, entrou-se um espírito de confusão, nem ele mesmo sabia mais o que ele acreditava. Só sei que ele não conseguiu mais ficar ali, porque o coração dele já não se encaixava mais ali. Então, ou seja, quando ele parou de dízimo
dízimar e ofertar foi só uma consequência do que já tinha acontecido antes. O coração dele já não estava mais lá naquele altar. O coração dele já não estava mais ligado a Deus. Ele já estava desligado. Ele precisava primeiro voltar-se para Deus, porque o dízimo não era sobre dinheiro, mas sobre o amor que já não tinha mais aquele altar no coração dele, o amor de Deus talvez, porque quem ama não discute com Deus. Quem o ama vai discutir com Deus o que ele pediu? Não, nós damos por amor, fazemos por amor. Mas quando o nosso amor começa a se esfriar, a gente começa a criar argumentos, procurar versículos que respalde o nosso erro, a nossa falha, as nossas convicções, as nossas ideologias, né? E aí cria-se a ideologia e depois vai procurar um versículo que respalda essa ideia. Não, olha, não preciso mais dar o dízimo por isso, isso, isso e aquilo, e procura um versículo que vai se encaixar. E pegar versículo pinçado, você vai ver que vai te ajudar. Só que cuidado com a consequência que vai te gerar. Amém? Então, depois de toda essa postura do homem, de reverência, de falta de compromisso de Deus, acredita que ainda assim, ele teve que ouvir do povo assim. Lá no versículo 14, na verdade eu vou ler o 13 primeiro, porque no 13, gente, é de partir o coração. Lê o versículo 13, Deus dizendo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Já pensou Deus dizendo isso, que as suas palavras são duras para Ele? Não é de partir o coração, tipo, Senhor, né? E ainda o povo diz: que temos falado contra ti? O que a gente tem falado? O povo ainda diz isso. Aí no versículo 14 vem a resposta: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e em guardar o luto diante do Senhor dos exércitos? Né? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Gente, é ou não é um pensamento como se fosse hoje? De pessoas que falam: você está aí na igreja e eu estou aqui, crescendo, prosperando. Nós temos o menino que assumiu a nossa geração, ele vinha chorando para o Carlos Henrique, o pai ligava para ele, o pai é fazendeiro, e ligava para ele assim: você está aí passando fome? E ele estava mesmo passando uma situação de vergonha. Você está aí passando fome? E eu, a safra foi maravilhosa, estou enriquecendo muito. Larga isso, a tua igreja, essa bobageira que você está vivendo, e vem embora para cá prosperar, né? Ele com certeza olhava um pai que prosperava, um pai que era ímpio, e ele ali na igreja passando vergonha, fome. A esposa deixou ele já era líder de célula, a esposa traiu ele horas antes da célula, no sofá onde ia receber as pessoas. E eu gosto de citar isso porque sabemos aqui nível de vergonha pode chegar um servo do Senhor quando o diabo quer te tripudiar. Hoje, graças a Deus, ele tem prosperado muito. O Senhor tem exaltado ele, tanto que colocou para assumir a nossa geração 12 do apóstolo Fábio, casa própria, carro próprio. Agora recebemos notícia que ele vai ganhar outra casa, né? E mais, sabe quem é que não para de dar carro, casa para ele? O próprio pai. Amém. E não é assim do tipo assim, que o pai dá do tipo, vou dar, né, já que você não consegue. Não, porque quando o pai estava nessa ideia, aí que o pai fazia questão, que ele não tinha centavo nenhum para provar. Mas a palavra de Deus é fiel, que diz que vai tirar do ímpio para dar para nós, né? E ele tem prosperado, ele tem sido exaltado no trabalho dele. A posição que ele ocupa, ele mesmo contou para mim assim: pastora, a posição que eu ocupo, só médico formado trabalha, né? Porque ele faz análises patológicas de peças seríssimas, né? Tanto que no Hospital do Câncer, no HC, Hospital do Câncer.
Não é no HC? HC é o Hospital das Clínicas. Ah, é verdade. É aquele que é a carinha. Como que é o nome? Hospital do No Câncer. Hospital do Câncer mesmo, No Hospital do Câncer. E a posição AC Camargo. AC Camargo, isso! E assim, a posição que ele ocupa, por exemplo, a gente tem um médico dentro da igreja que tem um laboratório de análises patológicas, ele é conceituadíssimo, porque só médico pode mexer com essas peças, e ele lá dentro, eles confiam nele fielmente. É lógico que o laudo depois não é ele quem dá, mas é ele quem analisa. O departamento que analisa, é ele que cuida do departamento inteiro, e os médicos confiam demais, tanto que quando foram fazer uma gravação do AC Camargo, falando da seriedade na análise patológica, foi ele quem gravou, ele quem foi filmado, honraram ele, porque Deus o exaltou, e Deus escolheu ele ser exaltado dessa maneira. Hoje ele faz faculdade, lógico. Já é formado, está na pós. Ah, já está na pós? Que bênção, formado em biomedicina. Mas ele não era quando começou, porque o Senhor escolheu exaltá-lo. Essa daí é a diferença ali de uma pessoa que decidiu ter esse coração que não olha ali somente para a prosperidade do ímpio, mas há pessoas que falam, é preferível. Isso, pessoas muito próximas, eu não gostaria nem de imaginar, que olham para a prosperidade lá do mundo e tem seguido a prosperidade do mundo, mas não tem seguido o que Deus tem pedido. Isso parte do meu coração, mas eu sei que Deus vai despertar, porque há um povo que Ele amou, que Ele também levantou para pregar o Evangelho. Amém. Então, há pessoas lá que falam, vocês estão aí na igreja e eu estou aqui prosperando. Enquanto vocês estão na igreja, eu ouvi de uma irmã minha falando assim, o dia que você for milionário, você vem falar de Deus para mim, tá? Eu celebrei. Eu casei, agradeço, quer dizer que eu vou ser milionário só para poder ficar no Evangelho. Já é. Eu celebrei, a hora que ela falou, eu falei, até eles estão vendo que é você. Então, essa é a ideia das pessoas, esse é o pensamento das pessoas, mas essas pessoas não amam a Deus, por isso dizem tal coisa, porque quando a pessoa fala assim, que o ímpio é feliz, porque o ímpio prospera, essa pessoa não ama a Deus. Porque quando ama, sabe que a prosperidade vai além do dinheiro, vai além do financeiro, a prosperidade está ligada a uma vida eterna. Amém. Isso é prosperidade. Amém. E ela começa aqui na terra. E aí, nós citamos aqui, dessa maneira, alguns povos, Primeiro, um povo que não crê nem no amor de Deus. Um povo que creu, mas caminhava de qualquer jeito, fazendo do altar do Senhor de qualquer jeito. Mostrou também um povo que é infiel, um povo que está em Deus, mas vive suas próprias ideologias, Um povo que está aqui por medo do inferno, mas o coração deles não está aqui. Porque eles mesmos citam que é inútil servir a Deus, porque a gente está guardando tudo, mas Ele não está nos abençoando. Isaías profetizou esse povo. Ele disse que é um povo que me honra com o lábio, mas o seu coração está longe, Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, Lá em Mateus 15, 18 diz, mas o que sai da boca vem do coração. Quando o povo diz aqui, que inútil é servir a Deus, é porque o coração dela já está corrompido, Mateus 12, 34, a boca fala o que está cheio o coração desse povo estava cheio de ingratidão, o coração desse povo estava distante de Deus, por isso eles diziam isso daqui, Mas há um outro povo, sabe que há um outro povo, que ele vai começar a citar agora, ali no versículo
16 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse povo é você. Esse povo sou eu. É um povo que teme ao Senhor e começa a falar um para os outros: não, vale a pena. Vale a pena andar com Ele. Vale a pena servir a Deus. Deus nos ama sim. É um amor imenso, um amor inexplicável, um amor maravilhoso. O povo está dizendo isso, mas olha, não é verdade. E a Bíblia diz que esse povo que teme a Deus, quando diz o Senhor atenta e ouve. Aqui então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. Que memorial é esse? Se você lembrar lá no livro de Esther, quando o rei não conseguia dormir, ele não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo pegar no sono. Aí, ele no meio da madrugada vira e fala assim: tragam o livro dos feitos. E aí ele pede para ler o livro dos feitos. Que livro é esse? Livro de pessoas no meio do povo que havia feito algo de muito bom, né? Algo em favor ao reino, algo em favor ao rei. Então ele pediu para ler esse livro. É nessa hora que leem o que Mardoqueu havia feito e ele resolve abençoar Mardoqueu, né? E aí Harã fica mordidão, né? Vocês conhecem a história de Esther, né? Porque ele ainda era o cara que ia ter lá que abençoar Mardoqueu. Então, nesse tempo aqui dos reis, haviam livros, o livro dos feitos, né? Que é esse memorial aqui. Então Deus tem esse livro diante dele, um livro que é um memorial, que está lá escrito todos os seus dias, todas as vezes que você declara o quanto você o ama, todas as vezes que você é afrontado, mas você se posiciona e diz: não importa o que você pense de mim, eu vou permanecer diante de Deus. Todas as vezes que você ouve que não vale a pena servir a Deus, e você: vale sim. E eu não somente vou ficar aqui dizendo que vale a pena, como eu vou espalhar essa notícia. Eu vou declarar que vale a pena servir ao Senhor. E o Senhor está anotando isso. Ele está escrevendo, Ele está olhando para você, Ele está atento, olhando para você, e Ele diz assim: eles, que é você, serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Esse particular tesouro, ele vem da palavra segular, que em hebraico quer dizer tesouro valoroso. Mas ele não é um qualquer tesouro, ele é um tesouro específico. Que tesouro é esse? O tesouro que um rei adquiria ou como despojo, ou com carta de aliança. Ou seja, ele ia lá no outro rei e falou assim: olha, eu vi que você tem um tesouro ali, esse tesouro me interessa. Vamos fazer um acordo? Você vai me dar esse tesouro, porque eu quero esse tesouro. Então ele fazia um acordo por aquele tesouro. Das duas formas, era segular, tesouro valoroso que pertencia a esse rei, né? Então você, para Deus, Ele declara que você é esse tesouro valoroso. Ele não começou dizendo isso hoje. Ele começou lá em Êxodo dizendo que você seria esse tesouro. Lá em Êxodo, ele disse assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então lá ele já havia anunciado que quando você o recebesse e o servisse, e tivesse esse coração voltado para ele, para as leis, e tem prazer no Senhor, ele já ia te ter como um tesouro particular. Ele já tinha anunciado. Então naquele dia,
onde tudo na sua vida estava destruído, mas você foi lá e disse que o recebia como Senhor e Salvador. Ele te tomou como esse tesouro particular. Oh, Deus. E na sua perseverança aqui, Ele tem cuidado de você, ó. Ele tem poupado como um homem poupa o filho que o serve. Aí, mais ainda, lá em Pedro, 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. E veja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que esse povo estava fazendo aqui quando Deus os notou? Eles estavam dizendo ali, ó, entre os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Então, quando você aqui, nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade escolhida de Deus, está declarando: esse Deus, o Senhor, está olhando para você. E Ele diz que cada vez, porque você tem declarado isso, você tem anunciado Ele, e você tem perseverado, mesmo com o mundo sendo contrário, Ele diz que naquele dia, você sendo esse tesouro, Ele vai te poupar. E aí você vai ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Veja, que quando o ímpio está falando aqui de que é inútil servir a Deus, ele está dizendo das dificuldades e das lutas e da batalha, e que pode parecer que não tem tão bom proveito assim, mas Deus está dizendo: não, você vai saltar de alegria, porque vale muito a pena me servir, eu vou te honrar, enquanto esse povo que estava falando mal, que não me amava, vai estar sendo pisoteado, você vai estar sendo exaltado, né? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrarei-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu vos enviareis o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e já sabemos que vivemos esse tempo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o teu chamado. Amém. E ainda que tenha dias que parece que não está valendo a pena servir, vale muito a pena. Eu creio. E tudo começa em saber que Ele te ama. Aleluia. Tudo se resume no amor dele pela sua vida. Então, nos dias que estão difíceis, nos dias que você pensa que hoje não vai dar, isso tudo vai me vir com um grande mal, eu quero que você saiba: Deus te ama. E Ele é amor. E Ele te ama além do que a sua mente pode imaginar. Esse amor é incalculável. O seu coração, ainda que se abra para receber todo esse amor, ele não tem espaço para receber tudo. Então nós vamos viver esse amor e vamos colher tudo que Ele tem para nós, inclusive a vida eterna. Permaneça fiel, continue onde você está e receba os grandes benefícios de Deus. Amém? Amém. Queria te convidar para ficar em pé. Vou pedir para o Natan colocar o primeiro louvor. E eu quero que você faça uma oração agradecendo a Deus por esse amor. Se você não se sente amado, pede para Ele: Senhor, eu quero sentir esse amor.